Os Três Compadres e o Diamante. Era uma tarde abafada de março quando João, Pedro e Miguel se encontraram na beira do rio Araguaia, carregando suas canoas velhas e esperanças ainda mais velhas. Os três amigos, todos na casa dos 40, conheciam aquelas águas como a palma da mão. Haviam pescado juntos desde meninos, quando suas famílias ainda acreditavam que o rio poderia sustentar uma vida inteira. Mas os tempos mudaram. Os peixes escassearam, as contas se acumularam e as esposas começaram a fazer aquelas perguntas que todo homem teme. E agora? O que vamos fazer? João, o mais velho dos três, tinha cabelos grisalhos, prematuros e mãos calejadas de décadas segurando redes e anzóis. Ele olhou para o horizonte, onde o sol começava sua descida lenta, tingindo as águas de dourado, e suspirou profundamente. "Vocês sabem por que chamei vocês aqui hoje", disse ele, sua voz rouca quebrando o silêncio. "Não é para pescar. Pelo menos não peixes." Pedro, um homem baixo, mas forte como um touro, franziu o senho. Suas sobrancelhas grossas se juntaram numa linha só quando ele ajustou o chapéu de palha desbotado. "João, você não está falando sério sobre aquela história de garimpo, está?" Miguel, o mais novo e também o mais nervoso dos três, engoliu em seco. Ele sempre foi o sonhador do grupo, aquele que acreditava em lendas e tesouros escondidos. Mas agora, diante da realidade, suas mãos tremiam ligeiramente, enquanto organizava os equipamentos na canoa. "Eu ouvi os boatos também", murmurou Miguel. "Dizem que tem gente tirando fortuna lá no alto do rio, pedras preciosas que valem mais que nossa casa, nosso barco, nossa vida inteira." João assentiu devagar. Tinha passado semanas ouvindo histórias nos botecos da cidade, histórias de garimpeiros que chegavam de mãos vazias e saíam ricos, histórias que pareciam fantasias, mas que vinham de homens sérios, homens que ele conhecia. "Minha mulher está grávida", disse Pedro de repente, quebrando seus próprios pensamentos. "Se não conseguir dinheiro logo, vou ter que vender a casa, e vocês sabem o que isso significa." Os três sabiam. Significava partir. Deixar o único lugar que conheciam, buscar trabalho nas cidades grandes, onde homens como eles eram apenas mais três rostos perdidos na multidão. "Então está decidido", declarou João. "Vamos subir o rio. Vamos tentar nossa sorte." O rio Araguaia, naquela época, era diferente do que conhecemos hoje. Mais selvagem, mais perigoso, mas também mais generoso com seus segredos. As margens eram cobertas por uma vegetação densa que parecia sussurrar histórias antigas. Lendas contavam que o rio guardava tesouros deixados por bandeirantes há séculos, que suas areias continham diamantes trazidos pelas chuvas das montanhas distantes.
Miguel não conseguia falar, apenas olhava para a pedra preciosa como se fosse um milagre materializado diante de seus olhos. João pegou o diamante com cuidado reverencial. Era pesado, real, verdadeiro. Valia uma fortuna, valia várias fortunas. Valia mais dinheiro do que os três jamais poderiam sonhar em ganhar pescando. Por que eles deixaram isso aqui? Perguntou Miguel finalmente. Era uma pergunta que assombrava todos eles. Homens não abandonam diamantes como este, não a menos que algo muito sério os force a partir. João examinou o acampamento mais cuidadosamente. Agora que sabia o que procurar, começou a notar detalhes que havia perdido antes. Marcas de luta na areia. Equipamentos quebrados não pelo uso, mas pela violência. Uma mancha escura na terra que poderia ser sangue. Acho que aconteceu algo terrível aqui, disse ele baixinho. Mas Pedro já havia tomado uma decisão. Não importa o que aconteceu. O que importa é que agora nós temos isso, disse apontando para o diamante. Nós podemos ir embora. Podemos voltar para casa ricos. Miguel assentiu vigorosamente. Pedro está certo. É nossa chance. Talvez seja a única chance que vamos ter. João hesitou. 40 anos de vida no Rio lhe haviam ensinado que nada de bom vem fácil. Mas olhou para seus amigos, pensou em suas famílias, em suas necessidades e guardou suas dúvidas para si. Está bem, disse. Vamos voltar. Mas as coisas não são nunca tão simples quando há tanto dinheiro envolvido. Enquanto preparavam as canoas para a viagem de volta, começaram a discutir como dividiriam o diamante. Parecia uma conversa simples a princípio. 3 homens, um diamante, 3 partes iguais. Mas Pedro foi o primeiro a levantar objeções. Espere um pouco, disse. Eu tenho uma mulher grávida. Tenho mais responsabilidade que vocês dois. Talvez eu devesse ficar com uma parte maior. Miguel ficou indignado. Como assim? Nós somos parceiros desde o começo. Todos corremos os mesmos riscos. Mas eu fui o único que realmente acreditou nesta viagem desde o começo. Vocês dois vieram meio relutantes. João tentou acalmar os ânimos. Calma, pessoal. Vamos pensar com calma. Temos dinheiro suficiente para todos viverem como reis pelo resto da vida. Não precisamos brigar. Mas a semente da discórdia já havia sido plantada. Durante a viagem de volta, a tensão cresceu. Cada um dos 3 começou a olhar para os outros com suspeita. O diamante, que deveria ter sido a solução para todos os seus problemas, estava se tornando o maior problema de todos. Pedro começou a insistir que deveria ficar com metade do diamante, deixando João e Miguel dividirem a outra metade. Miguel argumentava que ele havia sido o primeiro a sugerir a viagem de garimpo, então merecia uma participação maior. João, tentando manter a paz, oferecia ficar com menos, mas isso só fazia os outros 2 mais desconfiados de suas invenções. Na primeira noite da viagem de volta, acamparam numa praia isolada. A conversa ao redor da fogueira era tensa, repleta de acusações veladas e desconfianças crescentes. Onde está o diamante agora? Perguntou Miguel de repente. João apontou para sua mochila. Comigo, como combinamos. Por que com você? Quem disse que você é o mais confiável de nós? Eu sou o mais velho, tenho mais experiência. Idade não significa honestidade, retrucou Miguel. Talvez você esteja planejando ficar com tudo para você. Isso é ridículo, disse João, mas sua voz soava defensiva. A discussão esquentou. Vozes se elevaram, acusações voaram, e pela primeira vez em décadas de amizade, os 3 homens se olharam como inimigos. Pedro se levantou abruptamente. Sabem de uma coisa? Eu vou dar uma caminhada. Preciso pensar. Ele saiu do círculo de luz da fogueira e desapareceu na escuridão da floresta. João e Miguel ficaram sentados em silêncio constrangedor, cada um perdido em seus próprios pensamentos sombrios. Meia hora depois, Pedro ainda não havia voltado. João começou a ficar preocupado. Pedro, Pedro, onde você está? Não houve resposta. Miguel se levantou nervoso. Talvez ele tenha se perdido, ou talvez... O quê? Talvez ele tenha ido buscar ajuda? Talvez ele esteja planejando nos roubar? A paranoia estava se instalando. João verificou sua mochila freneticamente. O diamante ainda estava lá, embrulhado no mesmo pano oleoso. Mas por quanto tempo? Eles chamaram por Pedro até ficarem roucos, mas ele não respondeu. Passaram a noite de vigília, revezando a guarda, cada um desconfiando do outro. Quando o sol nasceu, Pedro ainda não havia voltado. Temos que procurar por ele, disse João. Ou podemos ir embora.
Se ele nos abandonou, por que deveríamos esperá-lo? João olhou para Miguel com horror. Ele é nosso amigo, nosso compadre. Não podemos simplesmente abandoná-lo. Amigo? Riu Miguel amargamente. Amigos não tentam roubar uns aos outros. Mas João já havia decidido. Pegou sua mochila, certificou-se de que o diamante estava seguro e começou a procurar rastros de Pedro na mata. Encontrou-os depois de 1 hora de busca. Pegadas na lama levando para dentro da floresta, seguindo uma trilha quase invisível que se afastava do rio. Miguel, venha aqui, chamou. Achei o rastro dele. Miguel aproximou-se relutantemente. As pegadas eram definitivamente de Pedro, reconhecíveis pelas botas velhas com o buraco no solado direito. Seguiram a trilha por quase 2 horas, adentrando cada vez mais na mata fechada. O ar ficava mais pesado, mais úmido. Insetos zuniam ao redor de suas cabeças e galhos baixos arranhavam seus braços e faces. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira onde a trilha terminava. Pedro estava lá. Estava sentado numa pedra, de costas para eles, perfeitamente imóvel. João chamou seu nome, mas ele não respondeu. Aproximaram-se devagar, um medo frio crescendo em seus corações. Pedro estava morto. Não havia sinais de violência, nem sangue, nem ferimentos. Ele simplesmente parecia ter se sentado na pedra e... parado. Seus olhos estavam abertos, fixos em algo que só ele podia ver, uma expressão estranha congelada em seu rosto. Não exatamente medo, mas algo próximo disso. Surpresa, talvez, ou compreensão? O que aconteceu com ele? Sussurrou Miguel, sua voz tremendo. João se aproximou para verificar o pulso, embora soubesse que não encontraria nenhum. A pele de Pedro estava fria, rígida. Ele estava morto há horas. Miguel estava examinando o chão ao redor da pedra. João, disse ele lentamente, olhe isso. Na terra macia ao redor da pedra havia outras pegadas. Pegadas que não pertenciam a nenhum dos 3 amigos. Eram maiores, mais profundas, e tinham uma forma estranha, como se quem as fizesse caminhasse de forma diferente, não completamente humana. Animal? Sugeriu João, embora soubesse que não eram pegadas de animal. Miguel balançou a cabeça. Não sei de animal nenhum que deixe rastros assim. Eles ficaram ali por alguns minutos, tentando processar o que havia acontecido. Seu amigo estava morto e eles não faziam ideia do porquê. Pior ainda, algo ou alguém havia estado ali antes de ele morrer. Temos que sair daqui, disse Miguel finalmente. Agora. João concordou. Pegaram Pedro nos braços, ele era pesado, muito pesado, e começaram a carregá-lo de volta para o acampamento. Era o mínimo que podiam fazer por seu amigo, dar-lhe um enterro decente. Mas na metade do caminho encontraram outro problema. As pegadas estranhas não terminavam na clareira, elas continuavam, seguindo pela trilha, em direção ao rio, em direção ao seu acampamento. João, sussurrou Miguel parando de repente, se essas pegadas levam ao nosso acampamento, então o que quer que tenha acontecido com Pedro pode estar nos esperando lá, terminou João. Eles baixaram o corpo de Pedro cuidadosamente e se entreolharam. Cada um podia ver o medo nos olhos do outro, mas também havia determinação. Eles haviam chegado longe demais para desistir agora. O diamante, disse Miguel, não podemos deixá-lo aqui. João verificou sua mochila mais uma vez, a pedra preciosa ainda estava lá, brilhando suavemente na luz filtrada da mata, mas agora não parecia tanto um tesouro quanto uma maldição. Você acha que isso tem a ver com o diamante? Perguntou Miguel. Não sei, respondeu João, mas estou começando a entender por que os outros garimpeiros abandonaram o acampamento. Eles esconderam o corpo de Pedro debaixo de algumas folhas e galhos, prometendo voltar para enterrá-lo adequadamente. Então, armados apenas com facões e coragem, começaram a se aproximar cautelosamente de seu acampamento. O que encontraram lá os fez questionar tudo o que pensavam saber sobre o mundo. Suas canoas ainda estavam na praia onde as haviam deixado, mas algo estava diferente. Havia mais pegadas estranhas na areia ao redor delas. E havia outra coisa, símbolos desenhados na areia, formas geométricas complexas que não pareciam ter sido feitas por mãos humanas. O que é isso? Sussurrou Miguel. João não respondeu. Estava ocupado demais tentando entender os símbolos. Eles pareciam familiares de alguma forma, como se tivesse visto algo semelhante antes, mas não conseguia se lembrar onde. De repente ouviram um som vindo da mata atrás deles. Não era bem um som, era mais como um eco de um som, algo que chegava até eles filtrado através de camadas de realidade. Eles se viraram lentamente. Ali, na borda da floresta, estava uma figura. Era alto, mais alto que qualquer homem que já tivessem visto. Sua forma era vagamente humana, mas havia algo errado nas proporções. Os braços eram longos demais, as pernas se moviam de forma estranha, e onde deveria estar seu rosto havia apenas sombra. A criatura, porque não havia outra palavra para descrevê-la, começou a se mover em direção a eles.
Seus passos não faziam barulho, mas a terra se comprimia sob seus pés, deixando aquelas pegadas estranhas que haviam visto na clareira. João e Miguel ficaram paralisados de terror. Era como se seus músculos se transformassem em chumbo, seus pulmões tivessem esquecido como respirar. O medo era tão puro, tão primitivo, que os reduziu a animais acuados. A criatura parou a poucos metros deles, e então, impossível, mas inegavelmente, ela falou. Sua voz não vinha de sua boca, se é que tinha uma, mas parecia surgir do ar ao redor deles, das árvores, da própria terra. O diamante, disse a voz e cada palavra ecoando como se fosse pronunciada em uma catedral vazia. Vocês não podem levá-lo. João encontrou sua voz de algum lugar dentro de si mesmo. Por quê? Conseguiu sussurrar. É só uma pedra. Não é apenas uma pedra. É a lágrima da terra. É poder. É responsabilidade. É destruição. Miguel deu um passo atrás, tropeçando na areia. Nós só queremos ajudar nossas famílias. Não queremos machucar ninguém. Todos têm famílias, respondeu a criatura gentilmente. Todos têm necessidades, mas nem todos podem carregar o peso do que vocês encontraram. João tirou a mochila das costas com mãos trêmulas. Podia sentir o diamante lá dentro, pulsando como um coração doente. Agora que sabia a verdade, parecia queimar através do tecido. E se nós levássemos assim mesmo? Perguntou. O que aconteceria? Vocês se tornariam ricos além de seus sonhos mais selvagens, admitiu a criatura. Por um tempo. Mas a riqueza viria com um preço. Primeiro seriam flasmentes, paranoia, desconfiança, medo constante de perder o que ganharam. Depois seriam seus corpos, doenças estranhas, envelhecimento precoce, dores sem explicação. E, finalmente, sussurrou Miguel, finalmente seriam suas almas. Vocês se tornariam como aqueles que criaram este diamante, cruéis, gananciosos, dispostos a fazer qualquer coisa para proteger sua riqueza. E quando morressem, tornar-se-iam parte da pedra, mais lágrimas a serem choradas. João olhou para sua mochila, depois para Miguel, depois de volta para a criatura sombria. Toda a sua vida havia sonhado com um momento como este, uma chance de mudar tudo, de se tornar rico, de dar à sua família uma vida melhor. Mas agora, diante da escolha real, descobriu que havia algo mais importante que dinheiro. Eu não posso, disse ele, sua voz quebrando. Não posso fazer isso com minha família, não posso carregar esse peso. Ele abriu a mochila, retirou o diamante embrulhado e o colocou suavemente na areia. Mesmo através do pano, a pedra parecia pulsar com vida própria. Miguel olhou para o diamante, depois para João, depois para a criatura sombria. Suas mãos se fecharam em punhos, todo o seu corpo tremendo com o esforço da decisão. Toda a minha vida fui pobre, disse ele. Toda a minha vida sonhei com algo assim. Como posso simplesmente deixar passar? Por quê? Disse João, suavemente. Algumas coisas custam mais do que valem. Miguel ficou ali por mais alguns minutos, em guerra consigo mesmo. Finalmente, seus ombros se curvaram em derrota. Você está certa, suspirou. Sempre soube que você estava certo. A criatura observou em silêncio, enquanto os dois homens se afastavam do diamante. Uma escolha sábia, disse ela finalmente. Poucos são capazes de fazê-la. O que acontece agora? Perguntou João. Agora vocês voltam para casa, disse a criatura. Voltam para suas vidas simples, para suas famílias, para seu trabalho honesto. E esquecem que isto aconteceu. E Pedro? Pedro será enterrado com honra. Sua família receberá uma quantia em dinheiro. Não muito, mas o suficiente para aliviar suas dificuldades imediatas. Ela pensará que ele morreu em um acidente de pesca. De onde virá esse dinheiro? Perguntou Miguel. A criatura apontou para o diamante, abandonado na areia. Existem maneiras de transformar maldição em bênção. Quando usado com sabedoria, para ajudar, ao invés de enriquecer, até mesmo esta pedra pode trazer algum bem ao mundo. João e Miguel pegaram suas canoas e começaram a empurrá-las para a água. Antes de partir, João se virou mais uma vez. Por que você nos deu uma escolha? Perguntou. Por que não simplesmente nos matou como... Bem, não como Pedro, mas... Por quê? Disse a criatura, e pela primeira vez sua voz soou quase humana. Todos merecem uma chance de escolher quem querem ser. A verdadeira maldição não está na pedra, mas na incapacidade de escolher sabiamente, quando a escolha é oferecida. Eles remaram rio abaixo em silêncio,
cada homem perdido em seus próprios pensamentos. O sol estava se pondo, pintando o céu de vermelho e dourado, as mesmas cores que haviam visto no diamante. Quando finalmente chegaram de volta à sua cidade, 3 dias depois, João e Miguel descobriram que algo havia mudado neles. Não externamente, ainda eram os mesmos pescadores de meia-idade que haviam partido uma semana antes, mas internamente carregavam uma sabedoria que não tinham antes. Voltaram ao seu trabalho no rio, mas agora viam sua simplicidade como uma bênção, não uma maldição. Suas famílias notaram a mudança. Havia uma paz neles que não existia antes. Um contentamento que vinha de ter enfrentado a tentação ultimata e ter escolhido sabiamente. A esposa de Pedro recebeu, como prometido, uma quantia em dinheiro. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para comprar uma casa pequena e sustentar ela e o bebê por alguns anos. A origem do dinheiro permaneceu um mistério. Os advogados disseram simplesmente que Pedro havia sido beneficiário de uma herança distante. João e Miguel nunca falaram sobre o que aconteceu naqueles dias no alto do rio. Nem entre eles, nem com suas mulheres, nem com ninguém. Era como se tivessem feito um pacto silencioso para enterrar aquela experiência no fundo de suas memórias. Mas, às vezes, quando estavam pescando juntos nas tardes silenciosas, um deles erguia os olhos e viu o outro olhando pensativo para as águas do Araguaiá. E sabiam que estavam pensando na mesma coisa, no brilho de um diamante que poderia ter mudado suas vidas e na sabedoria de ter escolhido deixá-lo para trás. Anos passaram. João envelheceu graciosamente, seus cabelos ficando completamente brancos, mas seus olhos mantinham aquela paz profunda que havia encontrado naqueles dias no rio. Sua família prosperou modestamente. Nunca foram ricos, mas nunca passaram necessidade. Miguel se casou 2 anos após a aventura, e sua esposa frequentemente comentava como ele era diferente dos outros homens da cidade. Havia nele uma maturidade, uma sabedoria que parecia vir de alguém muito mais velho. Ele sorria quando ela dizia isso, mas nunca explicava o porquê. A viúva de Pedro criou seu filho sozinha, mas com dignidade. O menino cresceu forte e honesto, carregando os melhores traços do pai. Ela nunca soube a verdade sobre como Pedro morreu, mas às vezes sonhava com ele, e nos sonhos ele parecia em paz, como se tivesse encontrado algum tipo de redenção. Passou-se 1 década. Depois, 2. A história dos 3 compadres poderia ter terminado ali, mais uma lenda do interior que se desvanece com o tempo. Mas o rio Araguaiá guarda seus segredos por muito tempo, e alguns segredos têm vida própria. Foi numa tarde de novembro, quase 20 anos depois da aventura original, que João encontrou o jovem na beira do rio. Ele estava pescando sozinho. Miguel havia morrido 2 anos antes, levado por uma febre súbita, mas morrera sorrindo, segurando a mão da esposa, sussurrando algo sobre ter feito as escolhas certas na vida. João sentia sua falta todos os dias, mas também sentia gratidão pela amizade que haviam partilhado. O jovem não devia ter mais do que 25 anos, alto, forte, com olhos brilhantes, cheios de ambição e descontentamento. João o reconheceu imediatamente, embora nunca o tivesse visto antes. Era o olhar que ele mesmo havia tido na juventude, o olhar de alguém que acredita merecer mais do que a vida lhe deu. "Senhor", disse o jovem aproximando-se com uma canoa nova e equipamentos caros de pesca. "O senhor conhece bem este rio?" João assentiu lentamente. "Conheço desde menino." "Por quê?" "Estou procurando algo", disse o jovem, baixando a voz, como se compartilhasse um segredo. "Ouvi histórias sobre tesouros escondidos rio acima, diamantes, ouro, riquezas suficientes para mudar uma vida inteira." O coração de João parou por um momento. Depois de tantos anos, a lenda ainda estava viva, ainda atraía jovens sonhadores com promessas de riqueza fácil. "Já ouviu essas histórias também", disse João, cuidadosamente. "Mas são apenas histórias, rapaz. Lendas que os pescadores contam para passar o tempo." O jovem riu, um som ráspero cheio de arrogância juvenil. "É o que todos dizem, mas eu fiz minha pesquisa. Conversei com garimpeiros, li documentos antigos, estudei mapas. Sei que tem algo lá em cima." "E mesmo que houvesse, você acha que seria fácil? Que centenas de homens ao longo dos anos não teriam tentado?" "Talvez eles não tenham tentado do jeito certo. Talvez não tenham tido a determinação necessária." João reconheceu a teimosia em sua voz.
a mesma que ele havia tido 2 décadas atrás. Sabia que nada que dissesse dissuadiria o rapaz. Alguns aprendizados só podem vir através da experiência própria. Como se chama, filho? Carlos, respondeu o jovem. Carlos Mendonça. Bem, Carlos, disse João, vou lhe dar um conselho que alguém deveria ter me dado quando eu tinha sua idade. Nem todo tesouro que brilha vale a pena encontrar. Carlos revirou os olhos. Típico de velho pescador, vocês passaram a vida toda aqui conformados com a pobreza e agora querem que todos sejam conformados também? As palavras doeram, mas João as reconheceu. Eram quase idênticas às que ele próprio havia pensado sobre os pescadores mais velhos quando era jovem. Talvez, disse João suavemente, ou talvez alguns de nós aprendemos que existem coisas mais importantes que riqueza. Como o quê? João olhou para o rio, para o sol que começava a se pôr, pintando as águas de dourado. Pensou em Miguel, morto em paz em sua cama. Pensou em Pedro, que havia encontrado alguma forma de redenção mesmo na morte. Pensou em suas próprias décadas de contentamento simples, mas real. Paz, disse ele finalmente. Paz consigo mesmo. Carlos riu novamente, mas desta vez o som era menos confiante. Paz não paga contas, velho. Nem diamantes pagam algumas contas, respondeu João, mas falou tão baixo que não tinha certeza se Carlos havia ouvido. O jovem se preparou para partir. Bem, obrigado pelo conselho, suponho, mas vou tentar assim mesmo. Parto na semana que vem. Vai sozinho? Tenho 2 amigos vindo comigo, todos determinados a mudar nossas vidas. 3 amigos? João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sempre 3 amigos. Carlos, disse ele mais urgentemente agora, posso lhe contar uma história? Uma história real, não uma lenda? O jovem hesitou, claramente impaciente, mas algo no tom de João o fez parar. Que tipo de história? A história de 3 compadres que foram procurar tesouros no alto do rio. E do que encontraram lá? Carlos sentou numa pedra, interessado apesar de si mesmo, e João começou a contar a verdade, toda a verdade, pela primeira vez em 20 anos. Falou sobre a viagem rio acima, sobre o acampamento abandonado, sobre o diamante que encontraram. Falou sobre como a ganância havia envenenado sua amizade, sobre a morte misteriosa de Pedro, sobre a criatura que encontraram na floresta. Inicialmente, Carlos ouviu com ceticismo óbvio, mas à medida que a história progredia, sua expressão mudou. Havia detalhes demais, emoções demais reais para ser inventada, e havia algo nos olhos de João, uma tristeza antiga, uma sabedoria comprada com sofrimento, que falava de verdade. Você realmente quer que eu acredite que há uma criatura sobrenatural guardando diamantes amaldiçoados no meio da floresta? Não quero que acredite em nada, respondeu João. Só quero que pense sobre o que está disposto a sacrificar pelo que pensa que quer. Carlos ficou em silêncio por um longo momento. O sol havia se posto completamente agora e as primeiras estrelas começavam a aparecer no céu escuro. Então, mesmo que sua história fosse verdade, como eu posso simplesmente desistir? Esta pode ser minha única chance de sair da pobreza. E se não for? Perguntou João. E se for apenas sua chance de descobrir que já tinha tudo de que precisava? Fácil para você dizer, você já é velho, já aceitou sua sorte, eu ainda tenho uma vida inteira pela frente. João assentiu, tristemente. Reconhecia a lógica. Havia usado a mesma 20 anos atrás. Então vai partir de qualquer jeito? Vou. Mas sua voz não soava mais tão confiante. Então, disse João, levantando-se lentamente, deixe-me lhe dar algo. Ele foi até sua canoa e retirou uma pequena bolsa de couro de dentro de uma caixa de equipamentos. Dentro da bolsa havia uma pedra pequena, do tamanho de uma moeda, mas lisa e perfeitamente redonda. O que é isso? Uma pedra do rio, disse João. Mais especial. Encontrei-a no dia que voltei daquela viagem há 20 anos. Carrego ela comigo desde então. Por quê?
para me lembrar de que algumas das coisas mais valiosas que temos são também as mais simples. Esta pedra não vale nada em dinheiro, mas vale tudo em memórias. Carlos pegou a pedra, sentindo seu peso pequeno, mas sólido em sua palma. Por que está me dando isso? Porque, disse João, se você realmente vai fazer essa viagem, quero que leve consigo algo que o lembre de que existe outro caminho. Quando estiver lá em cima, quando encontrar o que está procurando, segure esta pedra e lembre-se de que riqueza sem sabedoria é pobreza disfarçada. Carlos guardou a pedra no bolso, mas suas feições permaneceram determinadas. Obrigado pela pedra e pela história, senhor João, mas preciso tentar. João acenou com a cabeça. Havia feito o que podia. O resto dependia do próprio Carlos. Uma última coisa, disse ele quando o jovem já estava se afastando. Se você realmente encontrar o que está procurando, lembre-se, a escolha mais importante que você fará não será como usar o que encontrou, mas sim se deve usá-lo de todo. Carlos acenou sem se virar e desapareceu na escuridão. João nunca mais o viu. Mas uma semana depois, ouviu de outros pescadores que 3 jovens haviam partido o rio acima com equipamentos de garimpo e grandes planos. E um mês depois, ouviu que apenas 2 haviam voltado. Procurou pelos 2 sobreviventes, mas eles haviam deixado a cidade imediatamente após o retorno. Ninguém sabia para onde haviam ido, nem o que havia acontecido com o 3º membro do grupo. João nunca soube se Carlos havia sido o que morreu ou um dos que sobreviveu. Mas às vezes, nas noites silenciosas, quando pescava sozinho sobre as estrelas, segurava uma pequena pedra lisa em sua mão e se perguntava se em algum lugar outro jovem estava aprendendo a diferença entre o que amos e o que precisamos. O rio Araguaia continuou fluindo, como sempre havia feito, como sempre faria, carregando segredos em suas águas escuras, sussurrando lendas para aqueles que sabiam escutar, oferecendo escolhas para aqueles corajosos ou tolos o suficiente para procurá-las. E nas suas profundezas, guardado por forças que poucos ousam compreender, um diamante aguarda pacientemente pelo próximo trio de sonhadores que acredita poder carregar seu peso. Porque sempre haverá 3 amigos, sempre haverá a promessa de requisa fácil, e sempre haverá a escolha entre o que brilha e o que realmente vale a pena. O rio sabe disso. As águas lembram e a história continua, de geração em geração, esperando para ver quem será o suficientemente sábio para escolher a pobreza honesta sobre a riqueza amaldiçoada. Até hoje, pescadores do Araguaia contam histórias sobre diamantes perdidos nas águas profundas, sobre criaturas sombrias que guardam tesouros antigos, sobre 3 amigos que encontraram mais do que procuravam e menos do que esperavam. Mas as histórias são apenas ecos agora, sussurros de uma verdade que poucos se atrevem a habilitar. E talvez seja melhor assim, porque algumas verdades são pesadas demais para serem carregadas por aqueles que não estão preparados para elas. O diamante espera, o rio flui, e a escolha eterna e imutável permanece. O que você está disposto a sacrificar pelo que pensa que quer? No final, é sempre a mesma pergunta. E a resposta, como descobriram João, Miguel e Pedro há tantos anos, define não só o que ganhamos, mas quem nos tornamos no processo. O baú de contos se fecha por hora, mas a história permanece viva nas águas do Araguaia, esperando pela próxima alma corajosa o suficiente para abri-lo novamente.